Você ora, muitas vezes, parece que o céu está de bronze. Muitas vezes você se perde na sua oração. Muitas vezes você perde nas notificações de sistemas, nas notificações dos aparelhos digitais hoje. Muitas vezes você quer ouvir a voz de Deus, mas não consegue. E quantas vezes você pensa que Deus não está te ouvindo? Muitas vezes o profeta orou a Deus, estava no Monte Horebe, procurando que Deus falasse com ele. Veio um terremoto, veio um fogo, e nada da voz de Deus. Mas o profeta tinha o ouvido sensível à voz de Deus e conseguiu ouvir a voz de Deus, sabe como? Através de uma brisa suave, um vento suave que tocava o seu rosto suavemente. Ali o profeta conseguiu ouvir a voz de Deus, conseguiu ouvir aquilo que Deus estava querendo falar com ele naquele momento. Muitas vezes no nosso dia a dia, o celular, muitas coisas, as preocupações do nosso dia a dia, trabalho, contas para pagar, as nossas dificuldades diárias, enfermidades, tudo isso nos tenta impedir de ouvir a voz de Deus e muitas vezes nós perdemos a sensibilidade do ouvido de ouvir a voz do nosso mestre nos chamar, de ouvir a voz do nosso pai nos chamando e falando: filho, eu estou aqui. Mas como nós podemos voltar a ouvir aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas? Você já pensou em, muitas vezes, tirar pelo menos um exemplo básico, 15 minutos da sua manhã, fazer um simples jejum de, ao invés de acordar e pegar um celular, ou olhar as notícias de grupos, ou olhar mídias, você dedicar esses 15 simples minutos a Deus, ou a sua palavra? Porque a palavra diz que bem-aventurado aquele que lê a palavra e nela medita de dia e de noite. Porque ele aprende a ter sensibilidade no ouvido. Porque muitas vezes Deus não se silencia para que nós não venhamos a ouvir a sua voz. Mas nós é que tapamos o nosso ouvido espiritual. Muitas vezes damos ouvidos, queremos ouvir aquilo que nos agrada, tipo uma profecia falsa, tipo uma profecia, um exemplo básico que diz: você vai enriquecer, você vai conhecer outros continentes, você vai ser próspero, você vai ter uma família rica. Muitas vezes nós nos enganamos nos nossos próprios conhecimentos e nos esquecemos que a maior dádiva que nós temos é conhecer a um Deus que nos ama, que nos liberta, que nos batiza e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. E muitas vezes não é Deus que se silencia com o homem, mas é o homem que tapa os seus ouvidos para ouvir a Deus. Pesado isso, não é? Por quê? Muitas vezes nós achamos que nós estamos ouvindo Deus, mas a palavra de Deus nos diz claramente que quando Deus fala, as suas ovelhas o conhecem e ouvem a sua voz e obedecem. E quantas vezes nós temos ouvido a voz de Deus? O profeta ouviu a voz de Deus num vento suave. E nós, quantas vezes temos ouvido a voz de Deus? Muitas vezes nós abrimos nossa Bíblia e queremos pegar um exemplo, Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Aí quando vem um versículo de repreensão, esse não é para mim. Esse é para fulano, esse é para ciclano, para beltrano. Mas a Bíblia foi escrita toda para nós, porque ela nos ensina como buscar a presença de Deus de verdade. E muitas vezes nas notificações do nosso dia a dia,
nós esquecemos que cumprir a vontade de Deus, cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas, cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos, é o melhor que nós temos, porque buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E muitas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus da forma que era para nós ouvirmos. Muitas vezes nós não estamos ouvindo nem sentindo a Deus na brisa suave. Muitas vezes Deus pode até falar no terremoto, no fogo, no que for, que nós não vamos ouvir. Porque muitas vezes nós estamos com ouvidos tampados para ouvir a voz de Deus. E quantas vezes na sua vida você tem clamado a Deus de verdade? Quantas vezes na sua vida eu e você temos clamado a Deus com o intuito realmente de conhecer a Deus de verdade, porque a palavra diz em 2 Crônicas 7,14 que se o meu povo que chama pelo meu nome se orar e se humilhar e buscar a minha face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Para que nós venhamos ouvir a voz de Deus, primeiro tem que ter renúncia da nossa parte. E quantas vezes nós temos renunciado a nós mesmos para vivermos o sobrenatural de Deus, para vivermos aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Quantas vezes nós temos deixado o nosso próprio eu para viver aquilo que Deus quer que nós façamos. Quantas vezes nós temos buscado realmente a vontade de Deus nas nossas vidas. O profeta de Deus estava abatido, cabisbaixo, ele foi se esconder numa caverna, desejando a própria morte. Mas ali Deus mostrava que ele ainda assim alimentava aquele profeta, porque Deus tinha um plano naquela vida, assim mesmo como tem um propósito lindo na sua vida e na minha vida. Deus não se esqueceu de você. O céu não está de bronze para você. Deus nunca rejeita uma oração, porque a palavra de Deus fala: nunca vi um justo sem resposta ou a sua descendência mendigar o pão. Deus só rejeita a oração daquele que não ora para ele. Deus só rejeita a oração quando essa oração é feita para fazer mal para outras pessoas, porque já não é oração mais. Mas quando você ora de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, para buscar a presença de Deus, Ele move os céus, Ele faz o sobrenatural acontecer na tua vida. E pode ter certeza que quando Deus opera, nada pode impedir o seu agir em nós. Porque agindo Deus, quem impedirá? Se você busca conhecer a Deus, busque a sua palavra. Porque esse é um dos meios que você vai ouvir e vai ver que Deus não está em silêncio. Porque Deus nunca esteve em silêncio com seus filhos. Mas no momento certo, Ele te mostra qual que é a sua boa, perfeita e agradável vontade para o homem. Preocupe-se em ouvir a voz de Deus. Preocupe-se em buscar a presença de Deus de todo o seu coração. Porque grandes coisas Ele tem feito por mim e por você. E, por isso, nós estamos alegres. Lembre-se sempre, Deus não se silenciou com você. Muitas vezes é eu e você que nos silenciamos em ouvir a voz de Deus. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida, que você se inscreva neste canal, ative as notificações e creia. Deus não se silenciou para a sua vida, mas nós é que devemos buscar ouvir a voz de Deus e pedir a Ele sensibilidade nos ouvidos espirituais, para que nós venhamos a ouvir a sua voz hoje e sempre. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos, engrandecemos o teu santo e maravilhoso nome neste momento, bendizemos a tua face, ó Deus, nos entregamos de
corpo e alma e espírito nas tuas mãos, ó Pai. Peça ao Senhor neste momento, abra os ouvidos espirituais dessas pessoas, ó Pai, que ouvem esta mensagem hoje, para que elas saibam que não estão a sós, para que elas saibam que o Senhor sempre esteve com elas, ó Pai, não no terremoto, não no fogo, ó Pai, mas sim na brisa suave, no vento suave nos teus ouvidos, e que a cada dia o Senhor fala aos nossos corações, mas nós temos que ter um coração quebrantado diante de Ti, para ouvir a Tua voz, essa voz suave e serena, ó Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, opera o sobrenatural hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam ouvir a Tua voz e fazer como Jó fez, ó Pai. Antes os meus ouvidos ouviam falar de Ti, mas hoje os meus olhos Te veem, ó Pai. Abençoa estas vidas hoje e sempre, no nome santo do Senhor Jesus, e que elas possam ter um encontro real contigo e possam falar como Jó. Hoje os meus olhos Te veem. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jó era um homem simples, um homem comum como eu e você, mas só que ele era temente a Deus, fiel, justo, reto, e ele teve um encontro real com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E você? Escreva nesses comentários hoje, eu quero ouvir a voz de Deus hoje. E Deus pode fazer o sobrenatural acontecer na tua vida e na tua casa. Fique na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.